Olá, tudo bem? Olha só, para você que não me conhece, eu sou o professor Jean Ribeiro, sou professor de matemática e sou um dos especialistas em vestibulares e Enem aqui da Sala do Saber. E juntos nós estamos aqui organizando várias apresentações, várias lives, para que você possa ficar bem antenado com um monte de informação e o que tem de melhor para que você possa estar bem na prova do Enem, tá? Hoje é dia da gente falar sobre matemática, tá? Então, desvendando a matemática do Enem, vai ser o tema desse nosso encontro, e eu vou fazer um trabalho muito, muito legal, porque eu sou professor de matemática também, para que você possa ter um desempenho muito, muito bacana na prova de matemática. A prova que vale aí 900 pontos, e o nosso objetivo não é fazer você atingir os 900, mas fazer você beirar aí os 800 pontos, que é o que você precisa realmente para poder passar em medicina no Enem. E é possível chegar a uma pontuação? Bom, a notícia interessante para você é o seguinte, ó. Você tem ciências humanas. É uma prova que tem bastante interpretação que é obtida por intermédio de alguma subjetividade. Na parte de linguagem, essa subjetividade também aparece. Por quê? São questões onde você pode ficar entre uma alternativa e outra de acordo com uma interpretação. A subjetividade vem do seu próprio juízo de valor. E, às vezes, o nosso juízo de valor não é aquele mesmo que o examinador do Enem propôs. Então, realmente, as notas mais altas não vão aparecer por lá. A parte de ciência da natureza tem 3 disciplinas, física, biologia e química, mas matemática não. Matemática é só matemática. E a maior parte do conteúdo de matemática que cai na prova do Enem é a matemática do ensino fundamental, do primeiro colegial e parte do segundo colegial, nem tudo ainda. Isso significa, pessoal, que sim, matemática é uma prova onde você pode tirar muita, muita nota, que vai compensar a nota que você não consegue tirar nas outras provas. A outra prova que te dá esse tipo de favor também é a prova de redação. Legal isso, né? Então, a prova de matemática tem mais do que o valor próprio de ser uma prova só ela com 45 questões, mas de ser também uma prova que viabiliza você tirar uma nota bem legal nela. Ah, professor, mas eu não tenho muito a mãe em matemática, eu sou muito ruim. E se você seguir as nossas dicas direitinho, praticar e desenvolver nessas semanas que antecedem o Enem, você vai subir um monte de nota. E garanto, vai chegar com segurança para poder fazer a prova e conquistar seu objetivo. Legal? Vem comigo. Primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito dos conteúdos. O que mais cai de matemática na prova do Enem? Será que é tanta coisa assim que aparece por lá? Então, olha só. Eu vou pegar para você um gráfico que eu peguei no levantamento lá do Guia do Estudante, tá? Uma publicação da Editora Abril, super reconhecida no Brasil e tal, e que mostra para gente aí, ó, a divisão dos conteúdos que mais caíram nas provas do Enem nos últimos 10 anos aí, pelo menos. Muito bem. Você vai ficar atento aqui, ó, de cara, que, cara, a geometria está aparecendo aqui como o carro-chefe dessa história, 25,4%. Ou seja, uma em cada 4 questões da prova de matemática do Enem é uma questão de geometria. Aí você está vendo, ó, aritmética, nossa, um montão, 13%. Escala, razão e proporção, quase 14%. Funções, 9,1%. Um monte de outros itens. Só que o Jean vai fazer uma coisa mais interessante para você. Quando você olha esse gráfico especial, você olha para uma montanha de assuntos. Só que eu vou compactar isso aqui e vou diminuir as áreas. Como matemática, eu honestamente tenho que ter para você o seguinte, ó. Aritmética são as contas elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão. Escala, razão e proporção. Matemática do ensino fundamental. Porcentagem, matemática do ensino fundamental. Equações elementares, primeiro, segundo grau e coisas assim. Isso aqui é coisa do ensino fundamental. Gráficos e tabelas. Isso aqui é ensino fundamental. Interpretação de gráfico e tabela. Eu vou juntar esses itens que eu estou chamando de matemática básica, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 itens em um item só. E olha só o que vai acontecer. Matemática básica, cerca de 45% da prova. Eu estou montando isso aqui para que você tenha uma visão muito clara de que quase metade da prova do Enem exige de você conhecimentos que você adquiriu até o final do 9º ano do ensino fundamental. Então, de fato, o Enem é uma prova que ela prima pela matemática básica. Ah, mas então é uma prova, não é uma prova de vestibular.
Cara, na realidade, cara, eu sou professor de matemática, vou dizer, eu sou honesto com você. O que mais você precisa para o vestibular é matemática básica. É o mais importante, aquilo que você vai mais usar em física, em química, de ensino médio. Se você não for bom em razão, proporção, regra de três, porcentagem, potenciação, você não consegue desenvolver basicamente nada das outras áreas da matemática e áreas da química, da física, da biologia, até e da geografia. Então, o filézão está aqui. Poxa, então eu não preciso estudar muito conteúdo para poder dominar esses 45%. Na verdade, você já deve até ser bom nisso. O que você tem dificuldade é, será que eu sei interpretar os enunciados para aplicar esse tipo de conhecimento? Essa é uma outra história. Então vem comigo para ver como é que ficou isso aqui, ó. Os mesmos 25% de geometria, que é fundamental, claro, plana, espacial e analítica. 45% de matemática básica. Só que é 70% da prova. 9% de funções, principalmente funções do primeiro e do segundo grau. 79% da prova. E aí, na hora que você junta isso aqui, ó, probabilidade, 6%, estatística, 7%, e mais análise combinatória, 3%, que dá 16%, junto com aqueles 79%, dá 95% da prova. Caraca, velho! 95% da prova do Enem é constituído de geometria, matemática básica, funções, análise combinatória, probabilidade estatística. Cara, fechou. Então, não é tanto conteúdo assim que você tem que estudar. Não, pelo contrário. Você tem que saber, você precisa ser muito bom nesses, em que eu estou te transmitindo as informações. Então, isso aqui já abre tua mente, facilita a tua vida, e te dá muito mais concentração. Pausa. Mas eu preciso fazer muito ponto na prova do Enem. Não precisa, não. Se você assistiu as aulas do meu amigo professor Alisson, você verificou o seguinte, cara. Se você fizer 37, 38, 39 questões em matemática, já é o suficiente para você, junto, lógico, com as notas das outras provas, ter a sua qualificação para passar em medicina em algum lugar do Brasil. E, de repente, até com uma boa nota na redação, medicina nos melhores lugares do Brasil. Esse é o segredo. Então, você vai ter 5, 6 questões difíceis na prova? Sim. Mas faz a continha comigo aqui, ó. Se 79%, 80% da prova, basicamente, funções, matemática básica e geometria, 80% das 45 questões, só isso já são 36 questões. Então, você não precisa de tanto para poder fazer muito. Isso é bem importante. E aí, é lógico, vou dar continuidade ao nosso trabalho aqui, mostrando para você como que você tem que selecionar as questões na prova, como é que você tem que resolver essa prova, como é que você faz esse filtro, como é que você faz o filtro para saber o que é fácil, o que é médio e o que é difícil na prova. Eu tenho que resolver seguindo alguma determinada ordem? Então, é essa parte que nós vamos entrar agora. Legal? Me acompanhe, então, para essa nossa segunda etapa. Bom, bom, voltando então aqui, ó, ao nosso trabalhinho, vamos falar para vocês a respeito de como que você vai diferenciar esse nível de dificuldade das questões. Para que eu sei que a questão é fácil, médio, difícil e tal. Isso vai ser importante? Muito importante. Em primeiro lugar, a prova do Enem ela é corrigida por um bagulho chamado TRI. Teoria, resposta ao item. Quer dizer, a TRI é uma estrutura que verifica se a tua questão vai valer mais pontos ou menos pontos, de acordo com aquela questão ser mais fácil ou mais difícil. Essa verificação do mais fácil ou mais difícil, ela tem a ver com a própria montagem da questão, por intermédio dos examinadores, com pelo desempenho dos alunos, quando entregam seus gabaritos e o sistema começa a analisar. E aí rola o seguinte, vamos pegar uma questão de logaritmos, que é um assunto que nós consideramos provavelmente como um assunto difícil. Se você acertar a questão de logaritmos, mas porventura, por algum motivo, você não fez a questão de potenciação que apareceu em algum outro momento da prova, a tua questão de logaritmos vai valer só um pouquinho. Por quê? Porque a TI compreende, por intermédio de todo o sistema, né, programado, computação e tal, que se você não sabe resolver uma questão de potenciação, você não tem condições de resolver uma questão de logaritmos. E
Consequentemente, ela vai considerar a tua questão de log como um chute e vai te dar uma pontuação baixa. O que significa isso em termos bem práticos? Que não adianta você querer resolver as questões da prova do Enem escolhendo as mais difíceis para resolvê-las primeiro porque você acha que elas valem mais pontos. Elas só valem mais pontos se você acertar os seus pré-requisitos primeiro. Então, não adianta você querer resolver a questão de log antes de resolver a questão de potenciação. Aliás, se você errar de potenciação e acertar de log, é o que eu te disse, a prova vai considerar como um chute e a pontuação vai ser baixa. No entanto, se você acertou o pré-requisito, que é a potenciação, e acertou a de log, a pontuação de log vai lá para cima. Por isso que as notas oscilam tanto nas provas do Enem. Porque ela faz esse trabalho que eu considero particularmente um trabalho bastante inteligente, bastante coerente. A TRI, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, nos anos 60, 70, e é aplicada nos grandes exames nacionais desde então, naquele país, certo? Um dos países com grande nível de desenvolvimento educacional no mundo. Então, é um negócio bacana, bem feito, muito bem estudado, e que é aplicado aqui no Enem desde o começo. Isso é muito interessante. Portanto, tem que ter uma estratégia de resolução de prova. Qual é? Primeiro, você tem que resolver o que é mais fácil. Depois, você resolver as questões de nível médio. E depois, você vai resolver as questões difíceis. Tem que fazer a separação em todas as provas. Na parte de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e também na parte de linguagem. Isso aqui vale para todas elas. Tem muita gente que resolve a prova em ordem. Não pode. Não pode, porque a ordem da prova não é a ordem da mais fácil para a mais difícil. As questões estão distribuídas de forma aleatória, até porque existem provas de cores diferentes, com distribuições diferentes. Você tem que selecionar fácil, médio e difícil. E eu vou te mostrar agora como fazer isso aqui na prova de matemática. Lembrando que esse critério que eu vou te mostrar, ele também pode ser usado nas outras áreas, e deve ser usado, tá? Porque isso é extremamente importante. Tá, então vamos fazer isso pegando aqui, ó, uma prova. Bom, bora lá então, para a gente trabalhar uma provinha de 2017. Aliás, em especial, uma prova, caderno 2, amarelinha, 2017. Vamos lá? Aqui eu vou conseguir mostrar para você, detalhadamente, como que eu vou selecionar. Como é que eu vou saber se a questão é fácil, se a questão é média, se a questão é difícil? Porque essa seleção é extremamente importante. Com ela você vai ganhar tempo, vai gastar uns 10 minutos para poder fazer a seleção, não importa se a área é de natureza, humanas, linguagens ou matemática. Só que você vai economizar muito tempo na resolução. Por quê? Porque você vai resolver todo o bloco de questões fáceis, as quais você não vai se enroscar. Depois vai para as médias e vai deixar as difíceis, a bucha para o final. E se você fizer a lição de casa direitinho, ou seja, competentemente fizer as questões fáceis e médias, acertar todas elas, você vai acertar aí no mínimo 38 questões. De repente, a tua prova de matemática vai vir só com questões, 5 questões difíceis, você vai acertar 40, e isso é pontuação suficiente, não só para passar em medicina, se você tiver, lógico, um equilíbrio também nas outras áreas, mas para passar em medicina nas faculdades mais concorridas. Então, vem comigo, confia. Assim, você vai conseguir ter um bom desempenho na prova. Melhor, excelente desempenho na prova. Quer ver? Olha que legal. Questão 136 aqui, ó, da prova de 2017. É a primeira questão da prova e, coincidentemente, o primeiro critério que eu tenho que apresentar para vocês. Enunciados curtos. Quanto mais curto for o enunciado, maior é a chance da questão ser fácil. Por quê? Primeiro, tem menos informações. Você tem que interpretar menos itens, menos tópicos. Legal. E aí, a tendência é que você tenha cálculo simples, raciocínio simples, questão fácil. Normalmente, o tempo de resolução vai de 1 minuto a 1 minuto e meio. Essa aqui, além de ser uma questão de enunciado curto, ela tem um outro critério importante, ó. Ela tem um gráfico, e é um gráfico do tipo bem simples. Gráficos formados por segmentos de reta são gráficos cuja interpretação das informações também são simples. Cara, ó, não cresceu, cresceu, decresceu, coisa bastante básica. Então, F, fácil, questão para você resolver no bloco das questões fáceis. Em contrapartida, olha a 138, que está logo aqui do lado direito. Ó. Ela é uma questão com enunciado que é maior do que a questão 136 inteira, praticamente. Você está batendo o olho e está vendo lá que eu tenho fração e vários valores. A tendência é que essa questão aqui demande de você tempo para fazer a interpretação, organizar as informações e fazer o cálculo necessário. Ela é uma questão
Tese até provavelmente é uma questão de nível médio. Mas pelo esforço todo que você vai ter que dedicar a ela, eu colocaria um Dzinho e indicaria como uma questão difícil. Deixa para o final, para você resolver lá na frente. Legal? Olha a 137. Enunciado curtinho de novo. Uma figura geométrica simples. Informações matemáticas simples também. Então, essa questão é uma questão de nível fácil. Põe um símbolo para indicar. Por exemplo, faz uma elipse aqui, ó, um balãozinho tortinho aqui nela, ou coloca um F para indicar que ela é uma questão fácil. Legal? 139. O enunciado não é grande. Não é grande no sentido de ele não tem muita informação. Por quê? Porque essas 5 informações aqui, ó, são informações já para você fazer os cálculos, utilizá-las para resolver o problema. Então, a estrutura e o comando são pequenos. E isso aqui é um padrão. Nós vamos falar bem a respeito disso no nosso próximo tópico nessa live aqui. Muitas questões do Enem têm 5 itens para você identificar. E essa disposição dos 5 itens aqui é um padrão de questão. Toda prova do Enem tem questão com esse perfil. E aí é só você analisar cada item de acordo com o comando para escolher qual deles está correto. Esse tipo de questão aqui, esse modelo, e na nossa próxima live nós vamos falar muito sobre as habilidades do Enem, que tem um perfil comum, toda a prova aparece daquele jeito, né? São os padrões que você tem que reconhecer para poder matar rapidinho. Esse tipo de questão aqui é uma questão fácil. Olha que legal. Questão 140, o enunciado dela não é um enunciado tão pequeno e ainda tem uma tabela aqui para você interpretar. Como que eu vou encarar essa questão? Ela até deve ser uma questão de resolução simples, de coração. Mas a gente não tem que usar o coração aqui, a gente tem que usar a razão. E a razão é como que eu seleciono as questões. Ela tem um enunciado de médio tamanho e a tabelinha aqui no meio para poder interpretar. Então, isso vai demandar um tempo de interpretação das informações todas. O que você faz? Não é difícil, mas também não é fácil, nível médio. E eu vou dizer para você, questões de nível médio não indique com nada, porque você vai usar um F ou um símbolo para fácil, um D de difícil ou um símbolo para difícil, e o que você não marcou nada quer dizer que é de nível médio. É a sua segunda etapa de resolução. Por falar em questão difícil, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 142. O enunciado é curtinho, não é? Mas não se engane. Olha a palavrinha-chave do enunciado aqui, ó. Probabilidade. Você bater no olho, você já tem uma ideia do que eu estou pedindo, do que eu quero na questão. Probabilidades, 2 questões pelo menos na prova do Enem. E probabilidade é um assunto que exige normalmente cálculo e interpretação. De repente, o cálculo até não é difícil, mas a interpretação não é todo mundo que consegue fazer com facilidade. Nós vamos deixar sempre as questões de probabilidade com nível difícil, para você deixar para o final, sobrando tempo para poder resolver. Bacana? 143, ó, o enunciado não é grande, está envolvendo com questão de tempo, você está vendo até pelas alternativas aqui. Então, é cálculo que vai envolver questãozinha de tempo. Vamos deixar como média, por via das dúvidas. Legal? Joga lá para média. Porque a 141, que está aqui à minha esquerda, você reparou que nem na ordem, eu estou fazendo direita e esquerda aqui, ó. É como ficar mais fácil para você poder analisar. A 141, ela tem enunciado pequeno e uma tabelinha com números que você já está vendo, são números simples. Pode colocar F aqui. Tanto que eu vou provar que ela é fácil, rapidinho para você, ó. Lê comigo. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Olha só que interessante. Aqui tem uma historinha. E a historinha, que é comum nas provas do Enem, de repente nem serve para nada. A tabela é que comanda toda a história. Pode ver que o comando da questão vai ser obtido ou vai ser resolvido por intermédio das informações da tabela. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Olha só. 2 jogadores, uma partida só. 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas. 5 jogadores, 10 partidas. 6 jogadores, 15 partidas. 7 jogadores, 21. Repara que a quantidade de jogadores está aumentando de 1 em 1. Mas e aqui embaixo? Isso aqui é um exercício de sequência numérica. Não é nem PA nem PG, é uma sequência. Eu preciso descobrir qual é o padrão dessa sequência. Olha só, de 1 para 3 eu pulei 2, de 3 para 6 eu pulei 4, de 6 para 10, perdão, de 3 para 6 eu pulei 3, de 6 para 10 eu pulei 4,
De 10 para 15 eu pulei 5, de 15 para 21 eu pulei 6. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pular 7 unidades agora. 21 com 7, 28. Acabou. Muito fácil a questão, tá vendo? Então, eu fiz agora. Mas você vai separar todas as faces. Eu quis mostrar para você que realmente ela é uma questão fácil. Que você não pode perder uma prova. Legal? Olha que louco como é fácil identificar a maior parte das coisas. 144, o enunciado nem é grande, mas olha as alternativas. Cara, as alternativas deixam muito claro que essa questão é bucha. Ela está exigindo aqui porcentagem, algum conhecimento de matemática financeira, provavelmente. D de difícil, não tenha dúvida. Ocupou uma coluna só? Caraca. Questão 145. Bucha também, quer ver? Olha a fórmula que ele deu. É uma função que envolve uma fração com uma potência cuja base é um número quebradaço. E ainda por cima tem log aqui no enunciado. A questão de log pode até ser uma questão que você resolva numa boa, você sabe fazer os cálculos, mas ela não vai ser resolvida rapidamente. Esse é o detalhe, é o diferencial. Ela é uma questão que vai levar aí uns 4, 5 minutos no mínimo para ser resolvida, mesmo que você tenha a manha de resolver log. Então, você tem que deixar ela para o final. Porque se você faz essa questão de 6 minutos, por exemplo, e não consegue fazer outras 4 que tem 1 minuto e meio, você perdeu 4 por causa de uma. Pior ainda, se uma daquelas 4 for uma questão que é pré-requisito dessa, como, por exemplo, uma de potenciação, a pontuação dessa questãozinha aqui de log vai ser bem pequenininha. Então, TRI, teoria da resposta ao item. Primeiro, você tem que fazer tudo que é fácil, que é pré-requisito, para o que é médio e o que é difícil. Esse é o segredo da pontuação na prova do Enem. De repente, você nem faz essa questão lá no final, porque não deu tempo. Mas você acertou outras 40 e fez uma baita de uma pontuação. Tá entendendo? Enem é estratégia, porque a quantidade de conteúdo é até bem pequena. Legal? Vamos ver mais um pouquinho? Olha aqui, ó. 146 é uma questão de enunciado pequeno, uma figura que você está vendo que não é uma figura complicada. Mas olha lá, no enunciado você está vendo lá um tal de seno. Ó. Seno, caramba. O que eu vou utilizar aqui? Trigonometria. Mas eu vou te dar uma boa notícia. A trigonometria do Enem, ela normalmente vai envolver lá funções trigonométricas, sendo conceito tangente, tá? Para você determinar domínio, imagem, período, nem domínio, imagem, período, tá? E, eventualmente, lá o triângulo retângulo. Então, isso não é difícil. No entanto, como algumas pessoas não têm muito a manha de mexer com trigonometria, coloca como uma questão de nível médio, ou seja, não assinala nada para ela. Mas eu já garanto que vai ser bem de boa para você resolver, tá? Questão 147 é um tipo de questão que costuma aparecer bastante no Enem. É rotação de figura geométrica plana. Não é toda a prova em que aparece, mas aparece com bastante frequência no geral das provas. Tá vendo? Você tem o peixinho aqui, o enunciado é pequeno. Olha lá, ó. Rotacionou a figura e eu quero que você trabalhe em cima desse tipo de rotação. Então, ela é uma questão, já vou avisar, ela é fácil. É um padrão de questão fácil, que a gente vai trabalhar legalzinho lá na próxima live nossa, legal? Olha, a 148, se você bate o olho nela, você vai falar de média, então é uma questão de estatística, e ela não é uma questão difícil, não. O enunciado é grande, tá? E ainda tem 2 tabelas. Então, ela vai dar um pouquinho de trabalho em termos do que você tem que organizar e como usar as informações, mas não é difícil. Portanto, deixa sem nada a questão de nível médio para você resolver, porque a estatística do Enem, 1 ou 2 questões, normalmente 2, são questões bem tranquilas de resolver, mas deixa o médio. 149, bucha. Por que é bucha? Análise combinatória. Olha aqui nas alternativas, as alternativas de questões de análise combinatória do Enem são bem comuns, é bem claras isso. Aparece ali combinação de, arranjo de, permutação de. Às vezes pode até ser uma questão rápida, tá? Mas a análise combinatória também não é de domínio de tanta gente e demanda normalmente tempo. Vai colocar aqui como D e deixar ela para o final. Essa em especial dos carrinhos e do caminhãozinho aqui, pessoal, ela é difícil. O cálculo dela é até bem de boa, para quem souber, porque é um tipo de análise, de questão de análise combinatória que não é todo mundo que sabe resolver. Na verdade, pouquíssimos alunos aprendem a resolver esse tipo de questão. Até poucos professores ensinam esse tipo de resolução, esse tipo de item especificamente em sala de aula. Isso aqui é um tópico raro, raro, raro. Eu até quero fazer uma gravação para postar no meu canal no YouTube desse modelo de exercício, que é bem interessante. Por quê? Porque não é difícil em termos de cálculo, mas o raciocínio dele é um raciocínio
um pouquinho complexo, que você tem que saber fazer bem bonitinho, senão não resolve. Então, D, provavelmente é uma questão que você não vai perder tempo para resolver. Chegou lá no final da prova, você vai olhar, se você souber, beleza, senão você vai chutar mesmo. Se você deixar ela para resolver no meio da prova, você vai comprometer outras questões, beleza? A questão 5.1 não tem um enunciado grande, tem uma tabelinha, maravilha. Mas pode ver que as informações são esquisitinhas. Módulo, letra grega, raiz no denominador, isso é muito feio. Então, por via das dúvidas, você vai colocar um desenho de difícil nela e bola para frente. Eu já vou adiantar até que a questão é fácil, tá? Mas o estilo dela, as informações, dão uma noção de que ela pode ter dificuldade. E de repente você colocou 8 questões lá para o final e colocou como se fossem difíceis. Só que você chegou lá no final e vai resolver essas questões e vai perceber que 2, 3 delas você consegue até resolver numa boa, tá? Só que você deixou aquilo que podia te dar dor de cabeça para depois. E isso é que interessa. 152, enunciado muito curtinho, você não tem nem que se preocupar, cara. F, fácil, na boa. 150, um enunciado um pouquinho maior, muito número de informação aqui, deixa ela como questão média. 153, olha só, questão de enunciado pequeno, gráfico, segmentos de reta, questão fácil. E assim você vai destrinchando a prova. Médio, fácil, difícil. Legal? Instagram, @Prof. Jean Ribeiro. E entrando lá no Instagram, você vai poder acessar YouTube, Telegram, Facebook, enfim, todas as nossas redes aí. Legal? Espero que tenha sido útil. Eu sei que isso aqui vai ser bem importante para que você possa desenvolver um trabalho legal aí. Bacana? Olha lá, para você ficar bem alucinado, falando tchau para o Jean, essas figuras muito loucas aí. Bacana? Nós e a Sala do Saber agradecemos a tua presença, espero que você aproveite bastante tudo que a gente tem feito para que você possa cada vez estar melhor aí nas provas e vestibulares. Legal? Beijos do Jean e até mais.